nada podemos fazer. A igreja não pode pregar para ela mesma a palavra de Deus. A igreja não pode dar para ela mesma a vida. Ela precisa receber de Cristo cabeça. É Cristo cabeça que dá a vida ao corpo. Por isso precisa esse ministro que representa o Cristo cabeça, que dá. Eu não posso ir no altar e pegar a Eucaristia pela minha mão, do jeito que eu quero. Eu recebo daquele que representa o Cristo cabeça, que consagrou as espécies sagradas. Veja, é a dependência total que a igreja tem de Cristo. Um leigo não pode fazer a homilia dentro da missa, na hora da missa, não pode. Ah, mas o padre está com a garganta inflamada. Ótimo, no fim da oração, após a comunhão, o leigo pode dar uma palavrinha, fazer uma reflexão. A homilia, depois do evangelho, só o bispo, o padre ou o diácono, o ministro ordenado. Porque é Cristo cabeça, edificando a sua igreja, o seu corpo. Vejam bem, a igreja não se dá a ela mesma a palavra. Sem mim, nada podeis fazer. Então veja, o nosso ministério sacerdotal coloca o sacerdócio de vocês em condição de agir de verdade. Entenderam até aí? Vocês entenderam que em nada a gente dizer que é sacerdote afeta o sacerdócio do povo de Deus? Já no Antigo Testamento era o povo todinho que era sacerdotal, não é só no Novo não. E mesmo o povo todinho sendo sacerdotal, tinha que ter os sacerdotes e os levitas. Do mesmo modo na igreja, é o povo todo que é sacerdotal, mas sem o sacerdócio que representa Cristo cabeça, o sacerdócio do povo não pode ser atuado. Tá certo? Por exemplo, o modo que o padre tem, que o bispo tem de participar da missa não é o mesmo do leigo. É por isso que eu não gosto muito dessa palavra presidente da celebração, porque dá a entender que é um igual que você coloca lá, podia colocar, quem quer presidir a reunião hoje? Vá você, não, vá você. Não. O modo que o bispo tem de oferecer o sacrifício, ele oferece como Cristo cabeça, vocês como membros do corpo. Antigamente isso era muito claro, quando o padre fazia: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício. E ainda hoje a gente diz: receba o Senhor por tuas mãos. Não adianta, sem passar pelas mãos do padre, vocês não podem oferecer o sacrifício. Não podem. Tá certo? Vocês não podem celebrar a missa sem o padre. Agora, só uma curiosidade: o padre pode celebrar a missa sem vocês? Pode ou não pode? Pode e deve, se estiver sozinho. Mas por quê? Porque antes de ser padre ele é cristão. Antes de ter recebido o sacramento da ordem, ele recebeu o sacramento do batismo. Então ali ele celebra como cristão, é membro do povo de Deus. Como sacerdote, representa Cristo, cabeça. O padre pode, porque também é batizado. Mas vocês não podem, porque não são ordenados. Tá certo? Então vejam bem, tá certo? Isso é teologia decentezinha, católica, direitinha, tá certo? Pois bem, vamos para frente. Agora a gente pode compreender essa joia que foi esse texto que eu li. Escutem só. Quem é o sacerdote, segundo esse texto? Quem é o sacerdote? Olha aqui. Tenham só um pouquinho de paciência. Todo sumo sacerdote, tirado do meio dos homens, é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. A sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Eu volto já para o texto. Quem é o sacerdote? É um homem. Olhe que esse texto está falando de vocês, quer dizer, de vocês não, do que vocês querem ser. É um homem entre os homens, com as mesmas procuras, com os mesmos anseios, com as mesmas sedes de todos os homens. É um homem, não é um anjo. A gente traz no coração as marcas da humanidade, as lutas dessa geração nossa,
Vocês sabem disso, vocês são seminaristas. A gente confessa a vocês, conversa com vocês, ouve direção, faz direção espiritual com vocês. Quer dizer, agora como bispo não faço mais nada disso não. Mas quando fazia, os anseios de vocês são dos outros jovens, de hoje, do século 21. A beleza e a fraqueza de vocês. Às vezes a gente chega a coça a cabeça, oh meu Deus, igualzinho ao de fora, os de fora. Porque o sacerdote é um homem tirado do meio dos homens. Mas vejam, tá certo? Então, mas esse homem também é discípulo de Cristo. É homem discípulo de Cristo, de espírito pronto e de carne tão fraca. Não é? Quer dizer, com um anseio tão grande e uma natureza humana tão cheia de contradições. É um homem, portanto, retirado do meio dos homens. Aqui está o nó cego. Retirado quer dizer separado. Retirado quer dizer consagrado, segregado. Segregatus in evangelium Dei, separado para o evangelho de Deus. Veja, Cristo pegou assim e disse: esse é meu, e puxou assim e separou. Nunca esqueçam isso. Vocês vão ser consagrados, sagrado, separado. Esse é meu. Às vezes pega pelo cabelo e puxa. Se não tiver, pega pelo pescoço e puxa. Esse é meu. Segregatus in evangelium Dei, separado para o evangelho de Deus. Tá certo? Separado, consagrado como Jesus. Olha o que Jesus disse na sua oração sacerdotal, antes de se oferecer na cruz: por eles, a mim mesmo, eu me consagro. Que coisa! Jesus vai ser lavado pelo sangue dele na cruz e diz: Pai, por eles, pelos discípulos, pela humanidade, eu me consagro a ti. Pelo sacramento da ordem, vocês um dia vão participar dessa consagração. Vocês com Cristo e como Cristo vão ser separados. Esse é meu. Esse não é para amar ninguém de modo exclusivo. Esse não é para ser amado por ninguém de modo exclusivo. Esse não vai dar o corpo dele para ninguém, porque o corpo dele vai me pertencer. E ninguém pode tocar no corpo desse, porque é meu. Cuidado com essas coisas. Cuidado com essas coisas. Se o cristão já não é dono do seu corpo, o sacerdote, de um modo todo especial, tocar no corpo de um sacerdote de modo imoral, da impureza, da fornicação, não é só um pecado de fornicação, é profanação. É profanar algo que foi santificado no sacramento da ordem. Cuidado. Cuidado. Lembrem, Cristo vai consagrá-los para o ministério. Pois bem, assim sendo, repare, qualquer tentativa de mundanizar o padre, mundanizá-lo, com pretexto teológico fajuta, é infidelidade ao significado profundo do sacerdócio. Todo padre, também o padre secular, eu gosto desse nome, não gosto de nome padre diocesano não, padre secular, é como eu gosto de dizer. Quer dizer, o padre que vive no mundo. Ele vive na cidade dele, tá certo? Ele não vive no convento, ele não vive na comunidade religiosa, ele vive na família, ele vive no mundo, mas sem ser do mundo. Padre secular, sim. Padre secularizado, não. Não. E infelizmente hoje é padre secularizado. Infelizmente. 90% do clero ou mais hoje são padres secularizados. Dá pena. Eu morro de pena. Eu morro de pena. Tá certo? Pois bem, vou repetir. Qualquer tentativa de mundanizar o padre,
com pretextos teológicos fajutas, é uma grave infidelidade ao significado do seu sacerdócio. Eu que fui segregado para o Evangelho, consagrado, separado para o Evangelho. Já nos anos 70, Paulo VI dizia, quase chorando: o povo de Deus não tem mais a alegria de ver seus padres. Dizia isso porque os padres tiraram qualquer distintivo exterior, tiraram batina, tiraram clésima. Pronto. Procura-se padre com um binóculo, com um telescópio, porque não se encontra. E quando um usa, sabe Deus as pressões que sofre. Sabe Deus. Às vezes dos próprios bispos, que deviam ser os primeiros a obedecer à norma da igreja, e não obedecem. Não obedecem. E ainda fica com raiva quando um padre obedece. Então vejam, padre secular sim, secularizado não. Povo de Deus tem o direito de ver seus padres. Eita, é um padre. Às vezes quando eu vou na rua, em Aracaju, aí às vezes um pirralho, olha um padre, ou diz, olha irmão do Papa, porque tem o... Dizem. O Flávio, que é meu cerimoniário, já escutou isso várias vezes, né? Às vezes o Dimitri Barco, olha irmão do Papa. Como vocês veem, as crianças sabem a eclesiologia. O bispo é irmão do Papa. Veneráveis irmãos no episcopado, tá vendo? Então vejam, tá certo? Então... eu digo a vocês sem medo, um dos grandes motivos da crise da igreja atual é a forte secularização do clero. Secularização violenta. Pense num clero desencantado, sem identidade, tá certo? Mesmo o padre secular, então, fique claro, ele deve exprimir o seu ser de homem como os outros, e ao mesmo tempo o homem tirado do meio dos homens. Eu sou homem como os outros, mas o Senhor me escolheu, o Senhor me consagrou, o Senhor me botou a ferradura, esse é meu, está aqui, JC, pá, tá certo? Esse é meu. Veja, o sacerdote é santo. O sacerdote é sagrado, em outras palavras, é consagrado, é imagem do Cristo cabeça, pastor e sacerdote eterno. Está claro isso, meus filhos, até agora? Veja como é alta a nossa vocação. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, mas escutem mais. Tirado do meio dos homens, o sacerdote está aqui em Hebreus que eu li, instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. Escutem bem, essa afirmação é bela e profunda. O sacerdote não é para o sacerdote. Vocês não vão ser padres para vocês, para o bem-estar de vocês, para a realização de vocês, para a vida boa de vocês, para satisfazer o desejo de vocês. Por favor. Talvez vocês nem quisessem ser padres, algum de vocês, e Nosso Senhor pega na marra, você chorando, você com medo, e eles venha, você vem, como Moisés, como Jeremias, veja, como Paulo de Tarso. Vocês não vão ser padres para vocês, vocês vão ser padres, Cristo os escolheu, escutem, não é? Instituído em favor dos homens, vocês vão ser padres para a humanidade, para a salvação da humanidade, para o bem da igreja. Veja, vocês vão ser padres em favor não só da igreja, mas de toda a humanidade. Toda a existência do sacerdote deve ser uma pró-existência, como a de Jesus. Foi sobre isso que a gente falou o retiro todinho. Olhem Jesus, a existência do sacerdote
é uma existência em favor